Não é que depois aí de perder a Fórmula 1 para a Band, a Globo agora pode perder um outro evento muito grande para a emissora paulista. É sobre isso que eu vim falar aqui hoje. Então, antes de mais nada, cara, nem vou pedir o like, sabe o que você tem que fazer. Se você gostar, você dá. Se você não gostar, você dá seu dislike, não tem problema nenhum. O importante é que você engaje aí, comente. Deve estar um barulho de britadeira aí fora, mas me desculpe, precisava gravar esse vídeo para sair o quanto antes para vocês. Eu espero que não esteja inviável, né? Estão construindo um prédio aqui do lado e um outro aqui atrás, tá difícil. Bom, vamos lá. Você fala assim, pô, mas Rodolfo, como é que você vai dar essa notícia aqui que não é a respeito de futebol, sendo que o seu canal chama-se Futeboteco? Pois é, às vezes a gente topa fazer isso quando se trata de temas que envolvem direito de transmissão. A gente entende dessa maneira porque, de alguma maneira, o canal cresceu muito falando a respeito de direito de transmissão. Tanto que quando a gente tenta lançar qualquer outro tipo de projeto aqui no canal, como React, qualquer outro tipo de coisa, dificilmente pega view. As pessoas, elas seguem mais o Futeboteco por conta das notícias de mídia do que por conta de ser um canal propriamente de futebol que abranja todos esses assuntos. Então, por respeito a esse público que nos segue, independentemente de falarmos de futebol ou não, eu acho legal a gente trazer esse tipo de notícia por aqui. E hoje a gente vai falar de um esporte que para muita gente nem é esporte, para mim é pra caramba, mas que teve sua popularidade de maneira mais contundente há pouco tempo aqui no Brasil, de maneira mais contundente mesmo, que eu falo que pegou um público geral, que é o MMA. Pois é, o UFC, o principal evento de MMA do mundo, pode estar deixando a Globo a partir do ano que vem. E eu não falo só em termos aí de TV aberta, até porque TV aberta, o último evento de fato ao vivo que a Globo transmitiu na TV aberta foi em 2018. Gente, a gente está em 2022, são 4 anos. Passou tempo pra caramba. De lá pra cá, os eventos que a Globo transmitiu foram todos ali reprises, foram ao vivo apenas no canal Combate. E a notícia que trouxe aí o MMA Fighting e Notícias da TV dão conta de que a Globo pode perder tanto os direitos para TV aberta como os direitos para pay-per-view. Pois é, primeiro vamos falar sobre pay-per-view, porque há muito tempo, desde o início da década de 2000, a Globo transmite os cards, os principais eventos de MMA do mundo no canal Combate. Você assina lá com a tua operadora de TV por assinatura, hoje a Globo permite uma assinatura direta e você tem ali os eventos que a Globo tem direito, entre eles o principal do mundo em termos de MMA, que é o Ultimate Fighting Championship, ou seja, o UFC. O Dana White quer fazer uma coisa diferente. Dana White, para quem não sabe, é o presidente do UFC. Ele quer fazer uma coisa diferente a partir de 2023. Ele quer lançar um pacote chamado Fight Pass, que é mais ou menos o que a NBA faz com o NBA League Pass. Ou seja, se você quer assistir todos os jogos da NBA, a única maneira de você fazer isso aqui no Brasil é assinando o League Pass. Você pode ter ali a assinatura dos canais ESPN, assinatura do Sport TV, assistir aos jogos que a TNT transmite de graça no YouTube, mas você não vai ter acesso a todos os jogos, porque mesmo esses 3 pacotes somados de jogos, eles não são todos os jogos da NBA. Há sempre jogos que não são televisionados pelo Brasil, tirando ali o League Pass, tanto que não tem nem narração nacional. O UFC quer fazer a mesma coisa, porque como que o UFC chega hoje no Brasil? Ele chega através só do canal Combate, ele tem a Globo então como intermediária. Ele acredita que esse público fiel que se desenvolveu no Brasil ao longo dos últimos anos pode assinar direto, então ele teria um lucro direto, porque eles têm um acordo com a Globo, que a Globo passa parte do lucro que ela obtém com as assinaturas do Combate para o UFC. Se ele assinar direto com o consumidor, ele pode lucrar mais e isso pode fazer a Globo perder o UFC no canal Combate, o que seria uma tragédia para a emissora, uma vez que ela tem isso durante muitos anos. E uma outra situação que pode acontecer é a Globo perder as transmissões na TV aberta, inclusive reprises. E aí, não só perder, mas como ver a competição ir para uma outra emissora, uma concorrente que já tirou a Fórmula 1 da Globo. Eu estou falando da Band, obviamente. Né? A Band recebeu uma proposta do UFC para transmitir 12 cards principais a partir de 2023. 12 cards por ano,
com prioridade a cards que tenham brasileiros como lutas de main event ou co-main event, ou seja, principal ou ali a segunda principal da noite. O UFC fez uma proposta para a Band que é muito parecida com a proposta da Fórmula 1, que é o seguinte: bom, a gente fecha com vocês, vocês vão atrás de publicidade e a gente racha essa publicidade. Ou seja, eles meio que não pagam nada, a Band não paga nada, mas vai atrás de publicidade para esse evento. E aí, lucramos, sei lá, 50 milhões. 25 milhões é da Band, 25 milhões do UFC. Me parece um bom negócio para as duas emissoras e mais. Traria mais eventos ao vivo para a TV aberta. Vamos lembrar que é o seguinte, muita gente fala, o UFC se popularizou aqui no Brasil por conta do Anderson Silva. Mentira, o UFC se popularizou aqui no Brasil por conta de transmissão em TV aberta na Globo. Eu sei porque eu acompanho MMA, o UFC há muitos anos, muito antes de ser transmitido na Globo, e o auge do Anderson Silva, por exemplo, jamais foi transmitido na Globo. Naquela época que o Anderson Silva só fez chover no UFC, uma das lutas mais maravilhosas que eu já vi na minha vida contra o Forrest Griffin, isso, cara, pouquíssima gente viu. Naquela época, pouquíssima gente sabia que existia esse esporte, e mesmo quem sabia que existia achava que era barbárie, e quem não achava era um nicho minúsculo. Eu mesmo tinha pouquíssimos amigos que acompanhavam de fato, era mais coisa de internet, de nicho mesmo, de você acompanhar os lutadores brasileiros. Com a Globo, e aí já a Globo olhou, tinha um cenário muito bom de brasileiros surgindo na época, em todas as categorias, o Brasil estava numa grande fase de fato, ela traçou um plano de marketing muito importante, colocou, vamos lembrar, o Galvão Bueno para narrar a primeira luta de TV aberta no Brasil, que não foi do Anderson, foi do Júnior Cigano, aquele nocaute que ele aplicou no Caim Velasquez, né? Colocou o Galvão Bueno, que era um cara que antigamente narrava boxe na Globo, né? A Globo transmitiu boxe por muitos anos, transmitiu lutas icônicas do Mike Tyson. Nunca vou esquecer que a mordida na orelha do Holyfield foi transmitida ao vivo na Globo. Se eu não me engano, foi o Kleber Machado que narrou. Aí eu tô buscando, não pesquisei, tô buscando de memória, mas é mais ou menos por aí. A Globo sempre gostou de transmitir luta, mas o UFC mesmo foi aí com esse nocaute do Júnior Cigano sobre o Caim Velasquez, e aí então a Globo começou a transmitir mais eventos, e depois cada vez mais os eventos na Globo aberta foram reprises, não era mais ao vivo. O ao vivo ficou só para o combate pay-per-view, né? E com uma época que os brasileiros começaram a perder mais, o esporte naturalmente foi voltando a perder popularidade e ficando mais nichado, assim como aconteceu com a própria Fórmula 1, que hoje pertence à Band, que, cara, hoje não tem brasileiro nenhum relevante, e a Globo foi perdendo audiência ano após ano por conta disso, né? E aí até que ela, perdeu para a Band, mas de certa forma ela abriu mão também, porque se ela quisesse continuar, ela teria se esforçado e teria conseguido, porque o poderio financeiro da Globo é infinitamente maior do que o da Band. Então a mesma coisa pode acontecer com o MMA aqui, né? Agora, a tragédia mesmo é se a Globo perde inclusive para o combate, porque ela tem uma equipe especializadíssima, narrador, comentaristas, caras que comentam, narram e que criaram conexão com o público que acompanha durante muitos anos, né? E, cara, se o UFC for mesmo nessa ideia de fazer o Fight Pass, tudo pode mudar com relação a esse esporte aqui no Brasil, e mais, se ele vier para a TV aberta, ele pode voltar a ter uma popularidade interessante em termos não só de nicho, mas para atingir outro tipo de gente. Não sei se a Band é tão capaz de fazer isso, porque a força dela não é nem perto parecida com a Globo. São eventos que geralmente acontecem de sábado, cara, no início da madrugada, então não é muita gente que está na frente da televisão essa hora, mas ainda assim é uma tentativa de trazer mais pessoas para curtir esse tipo de evento. Eu quero saber de você gosta dessa ideia do UFC vir para a Band? Você gosta dessa ideia de assinar um pacote próprio do UFC sem precisar assinar o combate? Comenta aí, deixa seu like se gostou, a gente vai se falando, um grande abraço e até a próxima!